Hoje a gente vai conversar um pouco sobre como a gente pode prevenir comportamentos inadequados. Muito do que a gente vai estar conversando hoje é baseado num artigo que se chama The Big Four. Esse artigo foi escrito pela Shala, que é minha mentora aqui nos Estados Unidos, e ele parte de uma reflexão muito interessante que eu gostaria de fazer junto com você. Vamos pensar o seguinte: a gente já sabe quais são as 4 razões pelas quais as crianças normalmente apresentam comportamentos inadequados, comportamentos problemas. Isso é algo que a gente tem décadas de estudo na análise do comportamento, mostrando a relação entre esses 4 motivos e comportamentos inadequados. E a pergunta é: o que aconteceria se, ao invés de agir quando o comportamento problema está acontecendo, eu conseguisse ensinar para essa criança o que ela precisa fazer para o comportamento nem sequer acontecer? Como assim? Se a criança emite comportamentos inadequados, como chorar, jogar as coisas no chão, fazer uma birra, porque ela consegue a atenção dos pais através desse comportamento e essa atenção para ela é reforçadora, o que aconteceria se eu ensinasse essa criança a pedir por atenção dos pais? O que aconteceria se eu ensinasse essa criança a dizer: oi, vem cá, mamãe, papai, olha aqui, fica um tempo comigo, olha o que eu estou fazendo, você gostou disso? Se eu ensinasse para essa criança, das mais variadas formas, de acordo com a faixa etária, com a necessidade dela, como ela faz para conseguir atenção sem ser através do choro, sem ser através da birra, sem ser através de um comportamento inadequado. Eu vou prevenir, eu vou ensinar para ela os comportamentos adequados antes de sequer acontecer o comportamento inadequado, de preferência. Ou seja, a gente pode ensinar depois que eles já estão acontecendo também. Mas de preferência, a grande ideia desse Big Four é: vamos prevenir? Se eu já sei quais são os motivos pelos quais, em geral, coisas que são inadequadas acontecem, vamos tentar ser mais rápido? Vamos tentar prevenir e evitar que esses comportamentos sequer cheguem a acontecer. Então, no caso da atenção, eu vou ensinar como ela pode conseguir minha atenção. E isso vai variar de criança para criança, e isso vai variar de acordo com o nível de desenvolvimento da criança. Talvez para uma criança que ainda não tem um repertório, por exemplo, de vocalização tão grande, pode ser uma plaquinha no PECS que diz mamãe, e tem a foto da mãe, ou que diz papai, tem a foto do pai, ou então uma plaquinha que diz ajuda, ou uma plaquinha que diz vem cá. Então, tem umas figurinhas que sinalizem que ela quer chamar a atenção do outro. Pode ser que para uma criança que ainda não tem um repertório vocal, eu também posso usar gestos. A gente se comunica muito além da fala. Eu tenho repetido isso bastante aqui, né? Porque a gente esquece disso, esquece de ensinar isso para as crianças também. Então, a gente se comunica fazendo assim, a gente se comunica indo lá e cutucando a pessoa. A gente se comunica para além de falar. A gente se comunica puxando na roupa. Então, se eu ensinasse gestos e formas de que quando a criança faz isso, ela sempre consegue a atenção dos pais, isso diminuiria comportamentos inadequados? Ela não precisaria mais chorar, gritar, se morder, bater no outro para conseguir essa atenção? A ideia da prevenção é eu olhar para as 4 áreas que a gente conversou no nosso último encontro, que são os motivos pelos quais esses comportamentos adequados e inadequados ocorrem, e eu vou ensinar comportamentos adequados que, a partir do momento que a criança sabe, não há necessidade do inadequado sequer chegar a acontecer, porque eu já aprendi qual é a forma adequada de fazer isso. A gente acabou de dar vários exemplos agora falando de atenção. Vamos falar sobre demanda? Então, o que aconteceria? Eu tô falando o que aconteceria, mas a gente já sabe qual é a resposta, né? Se, por exemplo, eu ensinasse para a criança a dizer: posso fazer isso depois? Não quero fazer isso agora. Isso é muito difícil. Eu não entendi. Você me ajuda? Não tá claro para mim. Ah, isso é chato. Eu posso não comer? Posso não fazer? Quando a gente ensina para a criança formas adequadas, formas legais dela estar comunicando que ela não quer fazer aquilo naquele determinado momento, dela estar falando e se expressando que ela não quer fazer uma determinada demanda,
ela não precisaria rasgar a folha de atividades, nem amassar tudo e jogar no lixo, nem bater no colega para sair da sala. Porque ela aprendeu comportamentos adequados, ela aprendeu como ela deve estar falando para não fazer uma determinada atividade. Vocês veem que existe algo essencial para que isso funcione. Se eu ensino a criança a chamar a atenção, cutucando, a criança vem e cutuca, e a gente pega e diz, ah, não, agora eu não posso, depois, não tem como ver. Ah, não, peraí. O que acontece? Eu tô reforçando essa criança e dando o que ela quer, a atenção? Não. Então, para que esse procedimento funcione, na hora que a criança chama a minha atenção, eu tenho que fazer, oi, meu amor, o que foi? Claro, mostra pra mamãe, mostra pro papai. Gente, eu sei que nem sempre isso será possível, tá? Não se preocupe, a gente vai chegar lá. Mas eu preciso, de início, que a criança perceba que pelo menos em 80% do tempo dela isso funciona. Vamos fazer esse acordo, 20-80? Então eu preciso que a criança perceba que na maior parte do tempo dela isso funciona. E ela consegue chamar a atenção das pessoas dessa forma, tá? Então essa é uma forma, essa é uma abordagem da gente estar. Eu preciso reforçar, eu preciso que funcione a criança vir se comunicar comigo desse jeito. A mesma coisa acontece quando a criança quer sair de uma demanda. Sabemos que nem tudo ela vai precisar, ela vai poder dizer não e que muitas vezes ela vai precisar lidar com isso. A gente vai falar já disso. Mas no início é importante que a criança analise e perceba que ela tem alternativas, que ela tem forma de falar que ela não quer algo, e quando ela fala que não quer algo, a gente escuta e a gente deixa que ela não faça algo. Ela precisa perceber que através do diálogo, da comunicação, vocês veem que tudo tem muita relação com comunicação, que através da comunicação ela consegue expressar pra gente que ela não quer fazer algo e não fazer isso, essa determinada atividade, não fazer isso que ela não quer fazer. Então funciona falar, tá? Essa é uma coisa muito importante, mas a gente vai falar um pouquinho agora de quando a criança não pode fugir, tipo, ela não pode ficar sem tomar banho durante uma semana, não é mesmo? Então, existe a questão também de que algumas vezes a gente vai estar diante de demandas que a gente não vai ter alternativa, que a gente não pode dizer, não quero fazer, a gente vai lá e vai ter que fazer. Existem várias situações como essa que a gente vai viver. Nesse caso, o que a gente precisa ensinar? A gente precisa ensinar um comportamento da criança de ter, digamos assim, tolerância, dela aprender que tem algumas situações que vão ser mais difíceis e ainda assim ela vai precisar fazer. A gente vai precisar ensinar para ela a estar diante de situações que ela queria fazer X, mas ela tem que fazer Y. Isso também é treino, isso também é ensino. A gente não nasce com esse repertório de paciência, de espera, de o que eu vou fazer. A gente aprende e a gente desenvolve esse comportamento. E aí entra novamente a pergunta do início. O que aconteceria se eu ensinasse para a criança a esse comportamento de espera, esse comportamento de tolerância? Um exemplo comum que eu vejo acontecer é a história de cair a bateria do tablet do celular, né? Então a criança, quando acaba a bateria, ela desorganiza. E aí a família fica, mas Mari, a bateria acaba. Aí a gente entra em duas situações. E se eu ensinasse a criança a, por exemplo, identificar que a bateria está acabando e eu vou lá e carrego? Alternativa 1. E aí ela aprende o que fazer quando ela vê aquele negocinho vermelhinho do lado, opa, está acabando a bateria, vou lá e carrego. E se eu ensinasse para a criança a, quando descarregar, ela vir com o adulto e dizer, sem bateria, me ajuda? E aí o adulto vai ajudar e levar para carregar. E por fim, e se eu ensinasse para a criança que quando a bateria cai, ela pode fazer outras coisas, e que ela pode brincar de outras coisas, e que existem outras brincadeiras também divertidas? E se eu ampliasse esse repertório de brincadeira dela, de modo que ela gosta de mais coisas do que só um tablet, do que só o celular? Facilitaria o quanto a vida dessa criança no dia a dia. Então, quando a gente está falando sobre isso, a gente precisa pensar em como eu vou ensinar essa tolerância. E se eu ensinasse para a criança, olha, precisa carregar, vai levar 20 minutinhos, por que você não vai fazer tal coisa enquanto espera?
Então é um treino. Às vezes no início a gente pode até planejar esse ensino, então não vai levar 20 minutinhos, mas a gente pode começar com menos tempo. Então a gente pode planejar, mas isso parte de eu ensinar. E parte de eu ensinar com outro olhar, gente. Eu falo muito da questão da construção com vocês. Eu simplesmente, na hora que a criança faz o inadequado, por exemplo, a criança tem um comportamento de jogar o tablet no chão quando termina a bateria. Eu pego, tiro o tablet e deixo ela sem tablet por um dia, 2 dias. Isso vai ensinar para a criança o que fazer quando a bateria do tablet descarrega? Não. Talvez mostre, porque a gente está falando de procedimento, se funcionar de diminuir de punição, talvez ela não faça mais porque ela não quer perder o tablet por 2 dias. Punição funciona. Tem problemas colaterais, muitos, mas funciona. Então talvez ela não faça mais. Mas isso não vai ensinar para ela, isso não vai mostrar para ela o que ela pode fazer nesse tipo de situação. O que ela pode fazer nesse tipo de contexto. Então a ideia é, e se eu ensinasse a criança a falar que não quer agora, negociar? Olha a habilidade social aí, gente, olha a importância dessa habilidade social. E se eu ensinasse a criança a negociar? E se eu ensinasse a criança a esperar um pouco? E se eu ensinasse a criança a fazer gradativamente atividades cada vez mais difíceis até que ela chegue no nível de fazer a mesma atividade que o professor está pedindo e que ela acha muito difícil e ela está se esquivando e ela está fazendo um comportamento problema porque ela está fugindo daquela demanda? E se eu tornasse essa demanda mais simples e fosse gradativamente aumentando? Vocês viram quantas alternativas já foram dadas de construção de habilidade? O terceiro ponto é em relação ao item, a criança querer algo. E aí entra, e se eu ensinasse a criança a pedir? A dizer o que ela quer, a dizer o que ela deseja, a dizer o que ela não deseja, também a gente já falou que é muito importante, né? Mas dela dizer, pode ser através do PEX com uma imagem, massinha, carro, pode ser através da fala, dela dizer carro, massa, boneco, comida, água. Mas a partir do momento que a criança começa a dizer o que ela quer, abraço, carinho, me embala, a gente diminui muito a probabilidade de que os comportamentos problemas sequer venham a acontecer. Porque eu não preciso gritar para ganhar um abraço, eu posso pedir pelo abraço. Eu não preciso ir lá e começar a gritar porque eu quero comida, eu posso ir pedir pela comida. Quando eu ensino para a criança o que ela pode fazer, quais são os comportamentos apropriados para ela de pedido dela pedir, ela pode conseguir o que ela quer através da fala, através do diálogo, da conversa. Ela não precisa conseguir o que ela quer através de comportamentos que não são apropriados, que não são legais. E isso muda toda a perspectiva. E novamente, o que a Shala vai colocar é que a ideia é que a gente ensine e tente prevenir, que a gente tente ensinar isso para nossas crianças, que as crianças aprendam a fazer esses comportamentos no dia a dia delas. E com isso, elas sequer precisam fazer o comportamento que é inadequado, tá? A mesma coisa vai acontecer em relação ao reforçamento automático. Ele é o que está muitas vezes relacionado com questões de estereotipias, como a gente já falou, apesar de não ser sempre, muitas vezes está relacionado. Quanto mais uma criança aprende a brincar, menor a quantidade de estereotipia. Isso é um fato, já está comprovado. O comportamento de eu saber o que fazer quando eu estou ocioso, saber o que fazer quando eu não tenho nada para fazer. Então, em vez de pegar algo e ficar repetindo um comportamento, eu tenho opções de brincar, eu tenho opções do que fazer, eu tenho coisas que eu acho interessantes que eu quero me engajar. A ideia aqui é eu aumentar o repertório da criança, eu aumentar a aprendizagem da criança de brincadeiras. Quanto mais a criança tem repertório de brincar, e aí entra 2 questões importantes. O brincar com o outro é muito importante. Mas lembra que a gente falou que muitas vezes o comportamento de estereotipia, principalmente quando ele é mantido por reforçamento que é automático, ou seja, a criança gosta de ver, gosta de ouvir, não precisa de ninguém? Pois é, muitas vezes esse comportamento vai acontecer em situações onde essa criança ela está sozinha. E aí entra uma questão que é essencial, que é aprender a brincar sozinho.
O brincar com o outro, ele é muito importante, relevante, a gente precisa focar, precisa ensinar. Mas a gente precisa também focar que essa criança aprenda a brincar sozinha, que ela saiba o que fazer quando ela está sozinha, engajar-se em atividade bacana, que ela vá fazer algo que é legal, que é produtivo, que é bacana, que é divertido. Então a ideia é, para prevenir comportamentos inadequados, eu olho para aquelas 4 motivos que a gente falou na última aula e eu vou fazer o oposto, eu vou ensinar. Então eu vou ensiná-la a pedir, eu vou ensiná-la a pedir pela minha atenção e conseguir de modo desapropriado que o adulto pare para brincar e aqui as outras crianças parem para brincar e interagir com ela. Eu vou ensiná-la a como dizer algo que ela não quer. Eu vou ensiná-la a como tolerar algo que ela não gosta muito, mas ela precisa tomar banho, ela precisa fazer. E eu vou aumentar repertórios de brincadeira. São essas 4 áreas. Ensinar a pedir, comunicar o que ela deseja. Ensinar a como conseguir nossa atenção, a atenção das pessoas de modo apropriado. Ensinar a criança a dizer o que ela não quer, o que ela não gosta, mas também a aceitar coisas que ela não gosta tanto e começar a fazer. E por fim, a questão da gente conseguir que ela aumente o repertório e brincadeiras. Se você quer diminuir comportamentos e problemas, que aí, se a sua criança não tem comportamentos e problemas, eu diria para você ensinar esses 4 de qualquer forma, porque eles são estratégias de prevenção. Se a sua criança já tem comportamento e problemas, não se preocupe, você ainda pode ensinar esses 4. Por quê? Porque eles, na medida que você foca no ensino de adequados, os inadequados caem. Aumenta comportamentos adequados, eu não preciso mais fazer os inadequados. Então, por mais que essas estratégias sejam estratégias de prevenção, elas também podem ser usadas quando os comportamentos já estão acontecendo. E aí, nesse caso, mais do que nunca, é importante que vocês compreendam o porquê dele estar fazendo isso. Nossa, já reparei, é sempre para conseguir atenção porque ele quer que eu veja o que ele está fazendo. Vou ensinar ele a pedir, vem cá ver o que eu estou fazendo. Ah, eu já notei, ele sempre faz isso porque ele quer fugir, não quer ir fazer tal coisa na hora porque está jogando videogame, não quer tomar banho. Vou ensinar ele a dizer, posso jogar mais 5 minutos e depois eu vou tomar banho? Então vou ensinando negociação. Ah, eu já reparei, ele faz muito quando ele está sozinho, ele vai fazer esse comportamento inadequado. Vou trabalhar para que ele aumente brincadeiras, que ele brinque, que ele gosta de brincar e aumentar brincadeiras. A ideia é essa, é a gente usar esses ensinos para prevenir, mas usar esses ensinos também para que a gente possa estar ajudando crianças que já têm comportamento problema a diminuir esses comportamentos problema. Às vezes, quando a gente vai falar e a gente pensa sobre estratégias para diminuição de comportamento problema, a gente tende a olhar só para o problema. Então, mas é um grito! E a gente não olha para o que a gente tem que colocar no lugar. A gente precisa olhar porque a gente precisa colocar no lugar. Para a gente colocar algo no lugar, leva a nossa aula anterior. Eu preciso entender o motivo. Eu preciso entender por que ele está fazendo isso. Compreendi o porquê, eu sei o que eu vou colocar no lugar. Vocês veem que a gente está fazendo aqui é uma construção também? Exatamente. Na nossa próxima aula a gente vai conversar sobre mais estratégias ainda para vocês estarem prevenindo comportamentos inadequados.